Bem, estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje nós não temos nenhum índice vivo, porque não veio a Cícera, o Tomé também desapareceu. Então, eu vou eleger alguém que esteve aqui semana passada para dizer qual foi a pergunta que nós paramos. Qual foi a pergunta que nós paramos? Maurício, espera aí, deixa chegar o microfone. 584. 584. O Maurício está atualizado. Nós fomos até a questão 583, quando ficamos naquela conversa, se Deus era justo, qual era a justiça, não é? Amadurecendo um pouco as considerações a respeito, se o pai e a mãe fazem todo o bem que podem e o filho se torna um malfeitor, se eles têm alguma culpa nisto, e o contrário, se pai e mãe não fazem nada de nobre, só dão maus exemplos e apesar deles o filho sai uma boa pessoa, se eles teriam algum mérito ou se estariam recebendo algo por causa disto. E vimos que Deus é justo. Aqueles que semeiam, colhem. Aos que não semeiam, não colhem. A justiça significa exatamente isso. Agora, nós vamos para a pergunta 584, que é aquela que começa o nosso encontro de hoje, e que com ela nós terminamos este capítulo 10º do segundo livro. É uma pergunta que tem uma resposta dos espíritos e depois um comentário elucidador, um comentário esclarecedor, aprofundando aquilo que os espíritos disseram, de autoria do codificador Allan Kardec. É também um assunto bem interessante. Kardec, agora, ele deseja perguntar sobre aquelas pessoas que, diante das tarefas que realizaram, produziram aqueles distúrbios, assim chamados pelas pessoas depois, na condição de desbravadores, de guerreiros, e que se estavam fazendo isso por interesse pessoal, para ficarem ricos, Kardec quer saber se apesar deste interesse escuso, entre aspas, né? Interesse não muito nobre, eles recebem algum benefício por aquilo que praticaram. Eu vou ler a pergunta para que depois nós possamos ver se todo mundo entendeu o seu conteúdo, o seu contexto. Kardec pergunta, e você vai ver na tela, a questão 584. Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atender ao seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? Bem, lida a pergunta, agora eu pergunto. Compreenderam a pergunta? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que Kardec quer saber? Levanta a mão aí para o Ricardo levar o microfone, se há alguma dúvida sobre o âmbito do que Kardec está perguntando. Alguém pode dar algum exemplo, já que todos entenderam qual é o teor da pergunta, um exemplo concreto que se poderia encaixar na questão? Quem pode dar algum exemplo, levanta a mão. Então fala, Ricardo. Alexandre o Grande. Alexandre da Macedônia. O que mais? Calma. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que segundo os espíritos, trata-se do mesmo Alexandre o Grande. Maurício. Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. Quem foi esse cara? Que descobriu o Brasil. Quem? Descobriu o Brasil. Descobriu como? Ele entrou no mar com o navio dele, a caravela dele, foi procurando até que descobriu uma terra nova. Quem foi Pedro Álvares Cabral? Foi um almirante da esquadra portuguesa que saiu em busca das Índias, não é? E que
com uma missão secreta, se afastou. A gente aprende na escola tanta besteira, né? Tanta. Não, é que ele chegou no meio do caminho, deu uma calmaria, não tinha vento. Não tinha vento nenhum. O navio dele era caravela, ou seja, era tocado a vento. Aí não tinha vento, ele então foi se afastando da costa da África e assim acabou tropeçando e caiu aqui no Nordeste. Essa é a versão infantiloide. Mas, na verdade, as notícias de terra conhecida, elas vêm de muito tempo antes. Quando foi que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Levanta a mão aí quem se lembra da data. Aqui a Hilda se lembra. Não é do tempo dela, tá? Ela é cabelo branco, mas... Quando foi? 22 de abril de 1500. 22 de abril de 1500. Quando foi que Cristóvão Colombo descobriu a América? A Elaine está falando aí, está tentando. É que eu não me guardei o ano. É 12 de outubro, ou é 1492 ou 1496. Eu não consigo... Quem se lembra? Aí o Bosco vai tentar refrescar a memória da Elaine. 12 de outubro de 1592. 1592. Piorou a coisa. Piorou? Não, desculpa. 1492. 1492. 12 de outubro de 1492. Quantos anos de diferença entre a descoberta da América e a descoberta do Brasil? Quantos anos? Levanta a mão aí que está falando com a boca fechada, fazendo curso de ventríloco. Sabe ventríloco? Que fica com aquele bonequinho assim. Vai lá, Elaine. Quantos anos de diferença? 8 anos. 8 anos. Será que isso é uma coincidência? 8 anos antes, menos até do que isso, 7 anos e alguns meses, um navegador sai da Espanha e se direciona para o oeste e descobre a América do Norte, e 8 anos depois, um outro navegador sai para o oeste e descobre o Brasil. Todo mundo estava pegando a mesma calmaria. Não, obviamente que não. Todos eles eram almirantes bem formados para a tecnologia de então, não iriam cometer nenhuma dessas bobagens, não é? Então temos Pedro Álvares Cabral como alguém que descobriu o Brasil. Agora vamos voltando à pergunta. E eu volto a pergunta para o Maurício. Qual foi a calamidade que Pedro Álvares Cabral produziu? Ele não foi calamidade, ele ajudou o progresso. Bem, então veja só, vamos voltar na pergunta, Raul, põe na tela. A pergunta diz, o Raul está procurando lá, ele tem um monte de janela aberta. Vamos lá. A pergunta que Kardec submete, a 584, ela fala sobre a conduta de conquistadores que, tendo em vista somente a sua ambição e para atender o seu objetivo, não recuam diante de nenhuma das calamidades que arrastam atrás de si. Então eu quero perguntar qual foi a calamidade que Pedro Álvares Cabral arrastou atrás dele. Ah, descobriu o Brasil, esse povinho tão desgraçado. Foi essa calamidade, Maurício? Não. Ele diz que ele se perdeu e descobriu por acaso o Brasil. Ele não veio para descobrir o Brasil. Sim, mas ele produziu alguma calamidade? Ele só ajudou. Só ajudou. Então, Só ajudou. na verdade, Calamidade, dentro não. da pergunta de Kardec, Pedro Álvares Cabral não se encaixa. Não se encaixa. Martim? Eu ia citar que a morte dos indígenas, por exemplo. Não, mas não foi ele que matou os indígenas. Ele não. apenas se instalou aqui. Né? Depois Portugal instaurou as capitanias hereditárias, aí começou todo o processo de tentar aculturar os índios, né? Então, era aí um outro departamento. São capitanias hereditárias que foram atribuídas a pessoas endinheiradas, que aí vieram para cá e receberam as suas porções de terra, né, entre o norte e o sul, o Tratado de Tordesilhas,
cortou o Brasil no oeste e todas as nossas regiões foram listadas como se fosse uma bandeira, como se fosse a camisa do Ricardo, e aí cada uma das listas tinha um dono. E apenas 2 das capitanias hereditárias prosperaram, né? A de Pernambuco e aqui a do Sul, né? A de Mendiçá, dessa faixa aqui do nosso Sudeste. As outras entraram em falência e acabaram tendo que ser substituídas por outro sistema. Mas é nessa fase em que começa a ver todo esse processo, né? Pedro Álvares Cabral simplesmente descobriu aqui, tomou posse em nome do rei e foi fazer alguma outra coisa. Então ele não se enquadra naquilo que Kardec está perguntando. Quem mais se enquadra? Elaine? Hitler Hitler. se enquadra no exemplo, porque com a vontade dele da hegemonia, Sim. ele acabou fazendo várias experiências, inclusive provocando o Holocausto, né? Atrás Sim. Então, Sim, Hitler. ele estaria dentro dessa visão que Kardec submete ao mundo espiritual. Quem mais? Gengis Khan. Quem mais? O Bosco vai falar. Napoleão. Napoleão você já falou. Não, eu estou dizendo que ele provocou foi a fuga do João VI para o Brasil. E aí, na fuga do João VI no Brasil, ele melhorou a situação do Brasil na época. Veja só, todos esses indivíduos fizeram coisas boas dentro de certos horizontes. Nós não estamos querendo que vocês digam o que eles fizeram de bom, nem o que eles fizeram de mal. Eu estou apenas perguntando quem seria possível enquadrar como um exemplo, entre muitos, da pergunta que Kardec faz aos espíritos, que nós vamos ver de novo na tela. Vamos voltar para ver. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras. Não, isso é a resposta, não é não? Essa é a pergunta? Essa é a resposta. Não, essa é a segunda pergunta. Vai lá. É a anterior a essa, Raul. Essa é a pergunta 584B. É essa aí. Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atender ao seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? Espera um minutinho. Quem que é o conquistador? E agora eu tô com tudo. Oh, meu Deus, chinês. Difícil. Quem que é o conquistador? Vai pensando, Sueli. Quem mais? Ali, ó, Beth. O exemplo que ela citou, se não o conquistador, se não me engano, é Tojo, que era o que soltou a bomba, né? De Hiroshima. Não, Tojo era um dos comandantes líderes. japoneses. Isso. Mas o que tem ele? Quando ele, né, a calamidade que ele fez. O que ele fez? Soltando a bomba, né? Ele não soltou a bomba, ele era japonês. Então eu fiz confusão. O Tojo era militar japonês, era um dos generais Isso. japoneses, comandante de boa parte das tropas japonesas, e ele estava lutando contra os americanos. Quem soltou a bomba lá foram os americanos, não foi o Tojo. Ok. Vamos lá, Martim. Depois a Elaine. Tem mais um, Pedro o Grande. Pedro o Grande, Ele fez czar da Rússia. São Petersburgo, ele praticamente construiu uma cidade num local onde tinha muito pântano. Então ele morreu um monte de gente, mas ele fez a cidade. Sim. Tirou a Rússia do oeste para em direção ao Sim. ocidente. Elaine. Na verdade, é uma dúvida. Robespierre, na Revolução Francesa, ele é tido como um exemplo vamos falar assim, ele personifica a fase do terror.
ele poderia ser um exemplo? Ele se enquadra na pergunta? Eu acho que sim, porque ele queria fazer uma revolução da qual ele, no final, ele acabou sendo um vilão. Mas Veja ele só, transformou. ele era alguém que estava imbuído de um ideal contrário ao ideal que havia até então instalado o sistema imperial, o sistema real, a realeza, com todas as injustiças daí decorrentes. Ou seja, se ele está dentro daquilo que Kardec pergunta, poderia ser um exemplo. Ele fez uma revolução, ele instaurou um processo do terror para acabar com aqueles que eram inimigos do povo, instaurou. Só que, é claro que muitas calamidades decorreram daí. Essas pessoas, todas elas, que estão enquadradas neste idealismo maluco, para os que vêm depois, né? Que chamam de maluco. Eles, como pergunta Kardec, eles têm uma missão para fazer isso? O universo considera esses caras como missionários? Vamos fazer uma outra pergunta. Vamos fazer alguma coisa para simplificar o raciocínio. A pessoa vem à Terra para ser mãe ou pai. Aí se encarnam, se encontram e então começam a namorar essas relações superficiais que nós encontramos hoje. E aí dessas relações íntimas surge a gravidez. E a moça não quer ser mãe naquela época, é muito nova, tem 14 anos, o rapaz é um moleque, tem 17, os dois então resolvem fazer o aborto. Podem fazer ou não? Podem ou não podem? Podem, tanto que fazem. Mas deveriam ter feito? Não deveriam. Não tinham uma missão com a paternidade? Tinham. E nós vemos pessoas todos os dias pervertendo a sua missão. Vamos imaginar que os dois resolvam ter o filho. Nasce a criança. Só que aí a moça não quer saber do filho, o rapaz não quer saber de responsabilidade, ele abandona a família, a moça larga o filho com a mãe e vai cair no mundo. Perverteram a missão? Perverteram. Não tão gravemente como se eles tivessem matado a criança. Mas a missão de aprender a ser pai e mãe de um outro ser e talvez até retribuir àquele ser os benefícios que dele receberam em outra época, eles estão pervertendo. Vamos pegar o mesmo exemplo. A moça diz assim, eu vou ser mãe, mas eu vou dar esse filho para os outros. E o rapaz diz assim, não, você não vai, você pode não dar para ele, eu não quero ser o seu companheiro, mas dá ele para mim que eu cuido dele. Tá bom então, assim que nascer, você cata o filho e desaparece que eu não quero ver a sua cara. E ela faz isso. Estão pervertendo a missão? Sim ou não? Ela sim, ele não. E se for o contrário, um cara larga a moça, não quer saber de ser responsável, você cuida do filho aí, que o filho é seu, e se manda no mundo e ela luta para criar o filho sozinha. Ela está cumprindo a missão? Está cumprindo. E ele está cumprindo a missão? Não. Ele está invalidando a tarefa. Ou seja, você observa que a calamidade que surge da atitude da pessoa é a mesma. Seja um guerreiro que quer invadir para ampliar o território do seu país e mata os que estão lá, os autóctones, os que moram ali há mais tempo, para impor a eles a lei, tanto quanto a daquele casal que acabou vivendo a aventura sexual irresponsável e que joga o filho no bueiro,
sem ter defesa nenhuma. Então, se nós observarmos o critério do universo, nenhum deles veio com essa missão. Você pode ser o general, você pode ser o conquistador, você pode ser o representante da revolução, mas o que você vai fazer deve ter certos limites. E aquilo que você exorbitar, você passa a ser responsável. Assim também como pais e mães. Você terá os deveres também dentro dos limites plausíveis. O que você exorbitar, você pegou o filho, vai criar o filho, e cria tão bem que o moleque vira um drogado. De tanto favor, de tanto carinho, de tanta superproteção. Você está cumprindo a missão? Também não está. Você está defraudando a missão. Por exagero, por falta de preparo, por uma ilusão do que significa o amor. Por isso é que a pergunta não deve nos remeter apenas a essas figuras que a gente está acostumada como um chavão a pensar nelas. Até porque nenhum de nós conhece a fundo o que foi que moveu cada uma dessas pessoas. Nenhum de nós. Nós temos referências de dizerem a respeito delas. Nós temos, e mesmo quando alguém escreve, quando o próprio interessado escreve, isso é visto como uma coisa suspeita. Como é, por exemplo, a obra escrita por Júlio César, por ele próprio, um dos clássicos de muitas gerações, em que ele conta como foi a sua incursão na Gália, a Guerra da Gália, cujo título, se não estou equivocado, é Da Bello Gallica, em latim. Ele escreveu, ele mesmo. E essa é a história que quem conta é aquele que fez. Aí alguns vão dizer, mas ele vai contar sempre puxando a sardinha para o seu lado. Pode ser verdade. Agora, outros que vão contar com raiva dele, também vão procurar sempre malhar a reputação e dizer que ele fez aquilo por outro motivo. Por isso é que os espíritos, eles não estão muito preocupados com o julgamento que os homens fazem a respeito. O universo tem como saber qual era a intenção sincera de cada um deles. E até que momento ele tentou fazer aquilo funcionar. E depois, onde ele começou a enfiar o pé na jaca. Onde ele começou a entrar na lama da falta de juízo, do excesso da tirania. Então, essas são avaliações que vão decorrer somente da lei do universo, não de nossas opiniões a respeito. Então, dentro dessa história, a Sueli falou da bomba atômica. Nós temos lá Oppenheimer, o pai da bomba atômica. Temos Einstein, que também conhecia os mecanismos. Havia muitos cientistas desenvolvendo a tecnologia nuclear em plena guerra, inclusive com as descobertas não muito antigas, mais recentes, de que os próprios nazistas já estavam desenvolvendo a bomba atômica. E que isso teria sido acelerado graças ao grande esforço do Ocidente em reunir os pensadores, os cientistas alemães e levá-los para os Estados Unidos, na operação chamada Paperclip. E que depois, com isto, e resgatando todos os estudos, os documentos, os desenvolvimentos tecnológicos nas invasões
nas diversas áreas industriais, científicas da Alemanha, os cientistas tiveram como elaborar então o projeto, dar-lhe mais celeridade e testar a bomba ou um protótipo em Hiroshima e depois em Nagasaki. Que acontece isso depois que a Alemanha perde a guerra, né? A Alemanha capitula e depois, em agosto, 3 meses depois, a Alemanha capitula em maio, se não me engano 5 de maio, chamado Dia da Vitória, e só depois, em agosto, é que termina a guerra no Pacífico, quando os Estados Unidos explodem as 2 bombas. Fala, Mari. 8 de maio, não 5, é 8 de maio. Fala. Nessa questão, quando se analisa a Guerra do Pacífico, os americanos calcularam que iam morrer mais ou menos 1 milhão de pessoas, entre soldados, japoneses. Isso. E no caso da bomba, morreu que nas 2 explosões morreu mais ou menos umas 50 e poucas mil pessoas. Em Hiroshima, mais ou menos 140 mil. E mais um pouco menos em Nagasaki. Mas vamos colocar 200 mil pessoas. Eu entendo o que você está falando e você tem razão. Porque os japoneses tinham disseminado o Exército Vermelho por todas as ilhotas do Pacífico e eles a defendiam a ferro e fogo. Então, se os americanos tivessem que invadir ilha por ilha, até chegar a declarar vitorioso por ter tomado todas as ilhas, isso ia ser uma carnificina, em termos de conquista territorial. Optaram então, segundo a estratégia militar, em poupar vidas americanas e vidas de aliados, que estavam não só os americanos lutando, poupar as vidas, acelerando o término, utilizando uma arma super poderosa, que fez com que o Japão capitulasse. Não é uma rendição, é uma capitulação. Não há condições. O Japão assina essa capitulação. E depois, um general americano, juntamente com algumas autoridades japonesas, ele redige a Constituição do Japão. O general que era o chefe do Pacífico, responsável por tudo isso, um homem que tinha um histórico de liderança muito grande, Douglas MacArthur, ele se torna o líder que faz o Japão colocar-se dentro daquilo que os americanos queriam. Ele redige praticamente de punho a Constituição japonesa da Segunda Guerra Mundial. Estas são estratégias. Alguém vai dizer assim: ah, mas foi desumano jogar 2 bombas sobre os japoneses. Seria humano expor milhares e milhares e milhares de soldados para conquistar ilha por ilha, até chegar na ilha principal, defendida também com todos os brios pelos japoneses, aquartelados, enfiados em qualquer buraco. Quantos milhares não morreriam? Então existem decisões que podem não ser as melhores, mas no campo do certo e do errado é muito fácil você andar. Difícil é você andar no campo do errado ou do menos errado. Aí sim. Aí é complicado. Você tem que decidir. Então, essa decisão, acabar com a guerra, usando esta arma poderosa. E por que foram 2? Por que não foi uma só? Hã? Por que foram 2? Espera aí, Martinho. O Japão não tinha se rendido na primeira bomba. Por que uma bomba dessa cai aqui, né? Ah, mas
É uma bombona só, vamos continuar lutando. Aí, 2 dias depois, explode uma segunda. Então o povo vai dizer assim, e se houver 50? Não é? A primeira explodiu, a segunda explodiu. Quem garante que não tem mais 10, 20, 30? Até que a gente... Acaba o Japão inteiro até que a gente tenha certeza que acabaram as bombas? Não é? O poder devastador é tão gigantesco que nenhum governante sóbrio e lúcido seria mantido no cargo para ver o seu povo exterminar-se, não é? Essa história é meio controversa, porque disseram que o Japão se rendia na primeira bomba. Já tinha se rendido na primeira bomba. Os americanos foram lá e jogaram a segunda, sem ser necessário. Sim, Já mas havia rendição. isso daí é conversa que pode ser ou não verdadeira. Como também existe a história de que os americanos sabiam que os japoneses iam atacar Pearl Harbor, já tinham sido avisados antes e não fizeram nada porque eles queriam uma desculpa para poder entrar na guerra. Então isso é especulação que pode até ser verdadeira, mas aqui nós não vamos ficar conversando sobre teorias, né? Nós estamos falando sobre situações que podem produzir danos terríveis, mas que eventualmente serão encaradas de outra maneira pela tarefa do mundo espiritual quando vai analisar o fato. Essa é a abrangência da questão. Por acaso, alguém não entendeu o que Kardec quis perguntar? Nós só estamos discutindo aqui apenas a questão, nós ainda não chegamos na resposta. Fala, Felipe. Tem a participação da Roseli, ela está citando o Santos Dumont, porque ele ficou triste quando viu o avião ser usado na guerra. Sim, ela está citando um fato verídico. Obrigado, Roseli. Está falando sobre um dos que descobriu o avião, inventor do avião, que seria aquele que nós conhecemos por ser brasileiro, e que depois de ter o seu invento já celebrizado, está em uma situação bastante debilitada emocionalmente, porque começa a perceber que outras pessoas estão usando o seu invento para jogar bombas sobre populações civis, gente inocente. Então ele se amargura com esse estado de ver a sua invenção, cujo objetivo era transportar pessoas, unir os povos, aquela coisa bonita, ser transformada em uma arma. Porque, na verdade, depois que você patenteia o princípio, qualquer pessoa é capaz de fazer aquilo funcionar. Não é que ele fez uma fábrica de aviões e os seus aviões foram transformados em aviões bombardeiros. Não. Ele não era dono, ele apenas fez voar. Uma vez mostrado o princípio, qualquer pessoa que tiver inteligência e tecnologia faz a mesma coisa e usa o avião dela para o que ela quiser. Então, é algo que, no fundo, não depende de Santos Dumont. Não depende dos irmãos Wright. Não depende. Depende da mente dos homens e mulheres que vão usar aqueles valores. Portanto, Roseli, obrigado pela sua participação, mas não podemos atribuir a Santos Dumont a responsabilidade pela existência de todos os bombardeiros que depois foram construídos com a finalidade de destruição. Ele ficou tão abatido que, em 23 de julho de 1932, na cidade do Guarujá, ele se suicida. E quem for ao Guarujá, ainda hoje vai encontrar em um pequeno... há uma ilha entre duas avenidas, onde há, de um lado, uma Maria Fumaça antiga, e do outro lado da avenida, no semáforo, você vai encontrar um prédio de vidro, onde está o carro funerário que levou Santos Dumont no cortejo até o sepultamento, em 23 de julho de 1932. Até está lá o carro, né? Você vê, é um carro bem antigo,
típico daquele... É esse aí mesmo, esse aí é Maria Fumaça. Do outro lado está o carro funerário, está embaixo. Juliana, a terceira imagem aqui, clica na terceira imagem. Aí esse é o carro, por dentro, isso. Pode clicar aí. Mas a Roseli, que fez essa indagação, ela nos ajuda a entender e não colocar Santos Dumont como um destes, né? Ele cumpriu, talvez a sua insatisfação, essa justificativa possa ser uma atenuante do ato do suicídio. Ele pode ter encontrado do lado de lá uma ajuda para a sua recuperação em decorrência de ter essa atenuante. Mas ele não foi o homem que produziu os malefícios depois. Na hora que o Raul conseguir, ele vai colocar para vocês a imagem do carro funerário onde Santos Dumont foi transportado. Espaço Santos Dumont chama. É uma edificação envidraçada que protege o veículo, não é? Pronto aí? Esse aí é o Santos Dumont, seus aviões, 14 bis, os dirigíveis. Esse aí não é o Santos Dumont, nem é o pai dele. Esse é o espaço Santos Dumont. Esse aí é o carro funerário, está guardado nesse espaço. E é muito fácil, você chega no Guarujá, antes da praia, a penúltima rua antes de você chegar na praia é exatamente essa onde você tem as duas, a locomotiva e o carro funerário. Ok? Terminada a sessão turismo, voltamos para o nosso texto. Entenderam então a pergunta? Qual era o contexto? Fala. O primeiro exemplo. O casal, digamos assim, se o casal que ia receber e teria 2 filhos, ou 2 ou 3 filhos, se ele se cedesse, tivesse vários filhos, de maneira responsável, ele se enquadraria nesse exemplo? Em qual? Esse de produzir malefício? Exatamente. Porque ele teria muitos filhos, não teria conseguido criar. E, nesse caso, ele não seria responsável, não teria Veja condição só, de... uma vez que eles tenham tido os filhos e não os tenham abandonado, eles estarão com a tarefa missionária de serem aqueles que dão chances para outros voltarem em processos de crescimento. Naturalmente que alguém que tem um filho e cuida bem, 2 filhos e tem recursos, vai ter mais facilidade para criar. Mas eu conheço uma pessoa que está viva ainda, que teve 32 filhos. Ela vinha aqui tomar passe. 32 filhos, naturais. É claro que quando você tem uma quantidade tão prolífica, quando você é tão prolífico, você naturalmente terá muitas dificuldades de dar o que você gostaria. Mas aí entra aquele processo de que os mais velhos vão cuidando dos mais novos enquanto a abelha rainha vai parindo, né? Vai a formigona mãe vai pondo os ovos e as operárias vão trabalhando para criar os filhos. Então, mais ou menos, era esse o recurso da época, não é? Naturalmente, isso não pode ser visto como uma irresponsabilidade, uma fábrica de famintos, miseráveis. Não, não pode. Aliás, num mundo onde o egoísmo tem limitado as famílias por medo de faltar, de ter que exigir muito, não é? As pessoas que são assim, que aceitam e que põem as criaturas de volta ao mundo, elas têm um valor muito considerado pelo mundo espiritual. Agora, naturalmente, se com um único filho, pai e mãe são relapsos, ou com 10, ou com 30, essa é a dificuldade, esse é o problema. Não é o número, é o quanto se dedicam dentro daquilo que podem, certo? Bem, agora nós vamos ver então o que os espíritos responderam. Antes de ver, você quer falar?
Vamos lá. Acordou o Valdiner. Ele estava hipnotizado aqui. Ele estava lendo a pergunta 500 vezes. Ele nem tirou o olho do livro. Vai lá, Valdiner. Capricha. No meu ver, Jesus Cristo também cabe perfeitamente nessa pergunta, salvo aspas, a ambição. Ou até poderia classificar a ambição desde que estaria aí fazendo a vontade do Pai. A ambição é dele ou é de Deus? De Deus. E Deus tem ambição? A ambição, essa seria uma palavra adequada? É isso que eu disse. Salvo esta palavra ambição. E qual foi a tragédia que ele espalhou? A calamidade. Mas eu não vejo tragédia, só tragédia nessa pergunta e que ela também seja possível para o lado do bem. Veja só, a pergunta está explicando. Aquele que faz conquistas para satisfazer a sua ambição, para atender ao seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades. Calamidade. Procura o dicionário para mim a palavra calamidade. Vamos lá. Dicionário. Calamidade. Dano, desgraça, destruição, catástrofe. Grande infortúnio. Esse é o significado da palavra calamidade. Sim. Qual foi isso? O que Jesus fez nesse aspecto? Os seus atos posterior, houve várias mortes. O que Jesus fez? Ele praticou bem, que produziu a divisão entre os povos. Quem fez a divisão? Ele? Em razão dos seus atos. Foi ele que fez? Não foi ele que fez, ele fez em razão dos seus atos. Se não foi ele, como também não foi Santos Dumont quem produziu o bombardeiro, ele não fez isso, ele só fez o avião. Jesus veio e deu só bons exemplos. Não foi ele que produziu a calamidade que veio depois. Então, dentro do que Kardec está perguntando, por faltar calamidade atribuída a Jesus, não poderia ser o Cristo um exemplo destes que Kardec se refere. Ok? O que o Valdiner quis dizer é que muitas coisas ruins aconteceram em termos de perseguição depois, mas não foi Jesus quem fez. Não foi. Vamos então ver o que os espíritos respondem. E é muito interessante a resposta. Dizem eles: a pergunta é esta: qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atender ao seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? Resposta: ele não é o mais frequentemente senão um instrumento do qual Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer um povo avançar mais depressa. Esta é a primeira resposta que os espíritos dão, colocando esses indivíduos que vocês citaram aí, Gengis Khan, Alexandre, Napoleão, o próprio Hitler, outros que tiveram essas, Robespierre e outros membros de revoluções. Nós temos revoluções sanguinárias na Rússia, temos revoluções na Tchecoslováquia, revoluções em diversos países no mundo, todas elas buscando alguma melhora. Então, o que acontece? É preciso estabelecer determinados parâmetros. É preciso criar situações que venham a beneficiar o avanço populacional, o avanço coletivo, o avanço de civilização. Vamos imaginar se vocês voltarem no tempo
e pesquisarem na internet a maneira como Paris era construída antes, século XVI, XVII, XVIII, a chamada Île de la Cité, onde Paris nasceu na ilha, no rio Sena. Depois ela se estendeu para as margens. Mas nessa ilha, que você percorre a pé em 1 hora, em 1 hora você dá a volta na ilha. Se não for capaz de dar 2. Nessa ilha havia, em 1600 e alguma coisa, 32 igrejas. Dentro desse pequeno mundo, 32 igrejas. Aliás, quando nós estivemos lá, e graças à ajuda do Jean Emanuel, o filho da Maria da Luz, que está nos assistindo, ele me ensinou uma coisa muito interessante, porque eu estava procurando mapas antigos de Paris. Eu tenho uma ligação muito grande com mapas, eu acho muito bonito. Não só pela sua decoração, mas por você, depois estando no lugar, você ver o que era antes e o que era depois. E então, num dos mapas, ele me mostrou uma das bordas do rio Sena. Se você entrar na internet, o plano de Turgot. O plano Turgot é um dos mais bem feitos do mapeamento de Paris. E ele mostra, ao redor da Île de la Cité, do lado direito, ele mostra um monte de casinhas. Casinhas juntinhas, uma grudada na outra. E aí ele me disse assim, você sabe por que as pessoas hoje chamam as casas de prostituição de bordel? Bordel. Bom, falei, olha, não tenho ideia do porquê. Aí ele falou assim, olha, tá vendo nesse mapa aqui? E eu vou ver se o Raul ou a Juliana conseguem ampliação. Havia, deixa eu ver se é nesse mesmo. Em 1600 e alguma coisa, 1660 por aí, o rei da França, ele tinha a sua base, vamos dizer assim, né, o seu palácio, ali no coração de Paris. E ele determinou, por lei, que não poderia existir prostituição na Ilha de la Cité. Só que não é com lei que você combate isso. Então, o que fizeram as pessoas que ganhavam a vida dessa maneira? Atravessaram o rio e, como quem vinha de barco era do tipo de pessoa que procurava os contatos sexuais baratos, elas construíram todas as suas casinhas, suas taperinhas, do outro lado do rio, não na ilha, do lado de lá. E então você vê o mapa com um monte de parece sobradinhos assim, todos grudadinhos um no outro. E ali, as pessoas que queriam relação sexual com prostituta, tinham que ir lá. Então elas tinham que ir para onde? Bordello. A borda da água. Água em francês é eau. E-U-A. É E-U. E-A-U. Isso. E-A-U. E-A-U. Então ficou bord del au. Bordelau. 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 Bordelô.
Então ficou a palavra bordelot para representar o lugar onde as prostitutas viviam nessa época. Daí o nome bordel, correspondendo à casa de mulheres que oferecem o seu corpo, vendendo. É uma coisa interessante você entender o porquê, né? O porquê que essas palavras acabam chegando, e você vai ver que elas estão presas a um hábito que faz mais de quase 500 anos que começou. Mas por uma determinação de um rei que não queria que houvesse prostituição na Ilha de la Cité, e as prostitutas que continuaram a existir atravessaram o rio e se estabeleceram na borda. Achou aí, Ana Paula? Ou Ana Paula não, Juliana. Dá uma olhadinha, clica aí. Esse já está bem mais moderno. Pega um mapa bem antigo de Paris. E eu estou falando isso. Vê esse aí, Ana Paula, Juliana. Isso, deixa eu ver. Não, esse ainda está muito novo. Pega um pouco antes. Procura planos. Pega esse terceiro aqui, a quarta imagem, é essa. Essa daí só vai apresentar ela vai apresentar só uma parte. Eu estou falando isso por quê? Quando foi por volta de 1860, 70, ou um pouco mais, Paris sofreu em 1870 uma invasão prussiana. Fala, Raul. Isso, esse daí é o plano Turgot da Ilha de la Cité. Isso, essa ponte, a Ponte Nova, Le Pont Neuf. Isso. Você tem como descer o mapa um pouco? Não, é só esse pedaço. Ok, tá. É do lado direito, ao lado direito começava o bordelot. Isso. Ali ficavam. Depois esse plano já é um pouco mais recente, já tinham destruído esses bordéis. Mas quando Paris foi invadida pelos prussianos em 1869, na guerra da Prússia em 69 e 70, ali foi quando incendiaram as Tulherias. Tulheria era um palácio que fechava o Louvre, o atual Louvre. Era um pavilhão que vedava, fazia o Louvre ficar todinho fechado. Hoje é uma avenida. Ele foi incendiado, não se sabe se pelos prussianos ou se pelos comunistas da chamada Comuna de Paris, da época, mas ele pegou fogo. E ele ardeu, queimou tudo, e então eles tiveram que optar em reconstruir ou destruir de uma vez. E optaram em destruí-lo. Esse é o chamado Tulheria das rainhas de então, não é? As Tulherias, o Palácio das Tulherias, o Jardim das Tulherias, que ainda existe hoje na frente, vai até vários centenas de metros. Mas Paris estava muito caótica. E então alguém foi nomeado como responsável pela reurbanização de Paris. E aí Haussmann, barão, tomou esse encargo. E ele então começa o processo de reurbanização demolindo construções antiquíssimas, rasgando avenidas, abrindo bulevares para dar ventilação, porque Paris era um apinhado, era uma cidade medieval praticamente. Se Paris fosse como ela era, não seria a cidade-luz que hoje é buscada por tanta gente, na beleza da sua nova construção. Então, se você observar os mapas de Paris, esse plano Turgot que o Raul mostrou aqui, e você observar o que veio depois, você vê
que a modernização urbanística de Paris, veja isso aí, ó, não há ordem nenhuma, as coisas vão sendo criadas. Você vê lá em cima à esquerda onde está a Bastilha, a prisão que foi célebre na Revolução Francesa, está aqui, eu vou mostrar com o meu dedo aqui assim, ó, bem aqui, ó, aqui é a Bastilha, aquela que foi demolida na Revolução Francesa. E tudo isso que vocês estavam vendo estava apinhado, não tinha... Então ele procurou preservar, em linhas gerais, as principais vias conhecidas, as mais tradicionais, mas ele teve que raspar do mapa muita coisa. Se você vai na Ilha de La Cité hoje, você tem a Catedral de Notre-Dame praticamente sozinha, como igreja. Um ou outro talvez tenha escondida lá, a Sainte-Chapelle, que está também dentro do complexo do Palácio Real. Mas você vê no chão, quando você vê de cima, você vê o desenho em paralelepípedo das igrejas que havia na frente da catedral. Eles deixaram o chão marcado com paralelepípedos de cores diferentes, sobressaindo onde passava a rua, onde que fazia a curva. E lá está, até hoje, a igreja de Santa Genoveva, onde Cirilo Davenport se casou com Madalena Villamil, no livro Renúncia. Emmanuel conta que Cirilo Davenport e Madalena Villamil se casam numa pequena catedral de Santa Genevieve, que não era a grande catedral de Santa Genevieve que eles conheciam e que existe até hoje. Era uma que foi demolida, ele faz essa referência. E você vai lá e você tira a fotografia, como eu tirei quando estive lá, do lugar onde estava o salão da igreja, onde eles se casaram. Então você vê que é tudo apertado. Mas se você vai até a Catedral de Notre-Dame e vai atrás da catedral, aquele pequeno grupo de casas ainda está como era no tempo do rei. Você parece que entrou num outro mundo. Ele não tocou, ele quis deixar, vamos dizer assim, aquela área para que as gerações posteriores pudessem ver como era a Ilha de La Cité, como que as coisas eram apinhadas, os prédios altos, tudo apertado, tudo cheio de... tudo presos por madeira. É muito até lindo de ver, porque é de uma outra época. É antigo. Ou seja, o que o Barão de Haussmann fez? Alguns vão dizer, nossa, ele demoliu a capital. Ele teve que demolir. Para você construir uma outra coisa melhor, você precisa destruir o que é velho, carunchado, que não é eficiente, que não deixa você se deslocar, que é tudo cheio de problemas. Como que Paris seria uma cidade grande se não tivesse uma reformulação de vias? Ninguém queria ir lá. Seria um foco de doenças, de administração difícil, de problemas de sanidade ou de problemas sanitários graves. Então, o que nós vemos? Nós vemos, nessa que você pegou, Juliana, eu acho que aparecem as casinhas. Aí estão as casinhas. Esse não é o plano Turgot, esse é um outro plano. Aí aparecem as casinhas. Se você ampliar isso, você vai ver as casinhas a bordelot. Vamos ver se os meninos conseguem mostrar. Então, eu estou falando isso por quê? Porque Barão de Haussmann, às vezes, foi demonizado por muitos por ter feito algo que significou uma modernização estrutural. Ah, mas perdemos coisas da nossa história. É verdade, é verdade. Campinas demoliu a casa onde nasceu Carlos Gomes. O maior músico brasileiro de todos os tempos, músico clássico, respeitado no mundo todo, que nasceu aqui, teve a sua casa demolida e sobre ela construíram um predinho ridículo e que puseram uma placa que ninguém sabe o que significa aquilo. Se você parar ali e passar pela rua que sobe lá da Regente Feijó, lá de baixo, até o fórum, você, antes de cruzar com a rua Benjamin Constant,
tem o restaurante Rosário na esquina, uma quadra antes, tem uma rua que cruza. Um pouquinho antes dessa rua, do lado direito de quem sobe, tem lá. Se você parar e olhar para dentro de um dos buraquinhos, lá você vai ver. No prédio antigamente existente neste local, nasceu o maestro Carlos Gomes. Antônio Carlos Gomes em tanto de não sei quanto. Esse é a nossa memória histórica. Quer dizer, alguém resolveu, eu não vou perder esse patrimônio aqui no centro de Campinas, vou vender isso, passar nos cobre, porque ninguém vai me pagar, vão querer que eu preserve a casa do Carlos Gomes e fique pobre. Ou seja, há um interesse. Então a pessoa não quis nada de memória, ela quis que se dane o Carlos Gomes, já é defunto mesmo. O Condefá ia tomar, né? O patrimônio histórico municipal ia invadir ou tirar a propriedade da pessoa e indenizar como eles quisessem. Não. Então, a gente não tem muita memória. Agora lá, a memória é de milhares de anos. Paris é cidade há 2000 anos. Imagina isso. Então, o que nós vemos? Uma pessoa que quer modernizar segundo certas urgências e que, obviamente, não vai agradar todo mundo. Só que se você vê Paris hoje e vê como ela era antes, olha, vamos aplaudir o Barão de Haussmann, que fez um benefício muito maior do que se ele não tivesse mexido em nada e Paris tivesse ficado aquele monte de escombros, aquelas ruelas totalmente difíceis de você transitar. O Mussolini fez isso em Roma, só que por outros motivos, né? Não se sabe se o plano dele era muito científico, mas ele também rasgou uma avenida ali no centro de Roma para fazer uma avenida grandiosa, né, dos imperadores. Ali estão os bustos de César, de outros, de Augusto, né? Mas as pessoas hoje contestam a sua eficiência ou a sua plausibilidade. No entanto, está lá, foi feito. Hoje você vê pelo menos uma parte do centro de Roma limpo daquele monte de casebres, E quando foi feita a escavação, ali havia um bairro em cima dos bairros antigos de Roma. Eles tiveram que raspar todo esse bairro para abrir a rua. E se você vai a Roma hoje, embaixo dessa avenida, eles escavaram e restituíram as antigas casas romanas da época do Império. E eles fazem tours durante a noite, com pessoas que pagam o ingresso para assistir. Você põe um áudio numa língua que você possa entender, português, espanhol, francês, inglês e outras, e eles vão mostrando com iluminação como era aquele pedaço que está abaixo do nível da rua. E os guias vão te encaminhando, aí você aperta um laser e aí naquele botão que você toca, naquele número, você vai ver o que era, eles começam a mostrar, iluminam as colunas que restaram, fazem efeitos de áudio e de imagem para restaurar para você como que era a grandeza de Roma naquele período. É muito bonito. Mas é apenas virtualmente ou visualmente. Hoje não tem mais os prédios. Então, vamos imaginar que isso se trata de uma transformação que vai suscitar descontentamentos em alguns e contentamento em outros. Mas os espíritos estão dizendo exatamente isto. Esses indivíduos que fazem estas coisas são, mais frequentemente, um instrumento do qual Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. E essas calamidades, assim chamadas calamidades, não é? São algumas vezes um meio de fazer um povo avançar mais depressa. Um meio de fazer as coisas melhorarem. Nós temos o hábito de ficar cristalizados nas nossas tradições e nos nossos costumes. Se você não for posto para frente, você vai querer sempre fazer do mesmo jeito, sempre aquilo da mesma forma. Então, às vezes, precisa acontecer uma tragédia, que a gente chama assim porque causa prejuízo, que nos incomoda, aí você tem que fazer uma reforma, ok? Acharam aí ou não? O Raul vai colocar a imagem grande da mesma área de Paris. E aqui, vocês estão vendo, beirando o rio, olha os casebrinhos aqui, ó. Tudo isso aqui
vocês estão vendo são as casinhas do bordelô. Existem outros, dessa mesma época, existem imagens que são maiores e que dá para ver com mais nitidez. Deixa eu ver, aumenta aí, vai para a direita, Juliana. Aumenta. Aqui à direita. Vai, puxa para cá o mapa, Juliana. Isso. O Gaspar, vem aqui com a sua câmera. Sua super câmera. Eu vou apontar aqui onde estão as casinhas para as pessoas da internet poderem ver. Aqui, olha. Aqui é o bordelô. Aqui é a ilha de La Cité, onde estava o Palácio Real. E como não podia ter prostituição ali, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é onde está Sainte-Chapelle hoje. Aqui é o Jardins do Rei. Aqui, ó, é o bordelô, bem aqui, ó. As casinhas. Dá para ver as construçõezinhas assim, ó, todas agrupadas. Agora vai para trás, Gaspar, vem aqui para mim. Desce o mapa, Juliana, por favor. Essa é a região que eu citei para vocês, ao lado de Notre Dame, que está mais ou menos preservada como era naquela época, que não foi destruída pelo Barão de Haussmann. Aqui, olha, aqui, onde eu estou com a ponta da caneta, é a igrejinha onde se casou Cirilo e Madalena Villamil. Aqui tinha uma igreja, aqui tem outra igreja, aqui tinha outra, tudo aqui era igreja, ó, tudo aqui igreja, ó, outra igreja aqui. Isso era coalhado de igrejas. Essa ponte aqui existe hoje, esta aqui existe, essa daqui não havia, mas hoje existe. Eles construíram uma ponte aqui também, bem ao lado da catedral. Mas este sistema que vocês estão vendo aqui já não existe mais dessa forma, essas ruas não são mais assim. Elas estão abertas, já não há, muitos desses prédios não existem mais. Aqui existe um pouco mais de prédios, principalmente aqui onde é o Palácio do Rei. Aqui, nesse lugar, é chamado de Quai d'Horloge. Quai é o cais. E eu perguntei para o Jean Emanuel, mas que nome esquisito esse negócio. É o Quai d'Horloge. Mas o que é Quai d'Horloge? É o cais onde o rei instalou o primeiro relógio público de Paris e deu de presente para o povo. Está lá até hoje. E é o cais do relógio. O Quai d'Horloge, de horloge. E você procura aí, você vê o relógio hoje. É um relógio bonito. E ele está lá na mesma posição. Um presente do rei para a cidade de Paris naquele tempo, 1600, 1500, alguma coisa. Então você vê como era confusa a cidade. Espera um pouquinho só, deixa eu ver aqui uma coisa. Levanta um pouco mais o mapa para lá, Juliana. Aqui é, se não me engano, o Louvre antigo. Acho que não dá para a gente ver. O castelo, né? Aqui é Chateau. Chateau do Louvre, parece. Aqui é o Chateau do Louvre, o castelo antigo do Louvre. Hoje vocês vão a Paris, se forem ao Louvre, vocês podem descer e encontrar essas bases desse castelo medieval. O Louvre foi construído depois aqui em volta. Daqui para cá, e aqui já era a muralha de Paris. Então ele fecha todo esse perímetro hoje. Mas imagina se você chegasse em Paris e visse isso hoje lá. Nunca mais voltava. Obrigado, Gaspar. Obrigado, Juliana. Obrigado, Raul. Vamos lá. Então essas pessoas são, vamos dizer, revolucionários que o Senhor utiliza. Eles têm os seus sonhos, eles têm os seus ideais. Eles têm, às vezes, a gana de revidar o mal que ele recebeu, que o seu povo recebeu. Só que as forças celestes, sabendo que é necessário fazer certas obras de avanço da coletividade, usam essas pessoas. Vão usar quem? Vão usar o cara que está coçando a barriga lá, tomando a sua serva, esperando chegar o carnaval?
Vai ser esse que vai fazer a coisa funcionar? Não vai. Vão ter que se valer daqueles que estão interessados nisso. Mas Kardec não fica tranquilo com essa resposta. Aí nós vamos para a questão 584b, ou A. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que delas pode resultar, visto que não visava senão um objetivo pessoal. Ele não sabe que aquilo se tornou um benefício para todo mundo. Ele só queria ficar rico, ele só queria ficar importante, ele só queria ser poderoso. Agora, apesar disso, ele vai aproveitar este bem? Pergunta Kardec. Nós vimos que o pai que dá maus exemplos não pode ser beneficiado se o filho for uma boa pessoa, apesar dos seus maus exemplos. E esse aqui? Esse aqui queria... Vamos pensar no descobrimento, né? Os que foram fazer os bandeirantes. Os bandeirantes tinham que desbravar entradas e estradas por onde passavam, tinham que matar índio, tinham que fazer tudo o que precisassem ali. Eles eram a lei. Para chegar a descobrir esmeralda, eles eram interessados na riqueza, mas eles desbravaram. E os malefícios que produziram? Mas eles vão ser beneficiados por esses malefícios que eles produziram? Eles nem sabiam que depois, por onde eles andaram hoje, existe uma estrada que se chama Anhanguera, outra que se chama Bandeirantes. Tudo por causa desses caras. Nossa, você anda por... Você imagina, você nunca pensou quando estava andando na Anhanguera, que você estava passeando por um lugar em que o Anhanguera andou com bota, galocha, facão, e foi tudo que ele tinha. Um pouco de rapadura na algibeira, farinha, carne seca e um bando de gente que era a sua segurança, seus ajudantes que carregavam tudo, porque ele ia descobrir. Ele foi abrindo picada, e aí a gente anda hoje na Anhanguera e reclama do pedágio. Né? A gente reclama do pedágio da Anhanguera, nunca teve uma ideia de quanto pastou o pobre do Anhanguera para fazer esse desbravamento. Então, esses caras vão receber alguma coisa? Terão algum mérito com relação a isto? Vamos ver o que os espíritos respondem logo a seguir. Vamos pensar nela. Olha só como a resposta dos espíritos é precisa. Cada um é recompensado segundo suas obras, o bem que quis fazer e a retidão de suas intenções. Nós não conhecemos quais eram as intenções de muitos desses que nós hoje chamamos de sanguinários. Agora, se ele começou com boa intenção e as suas obras terminaram na crueldade, pela boa intenção e por aquilo que fizeram de bom até o momento em que o fizeram, eles terão mérito. E a partir do momento que eles começaram a ser sanguinários, eles serão responsáveis pelos erros cometidos também. Entendamos uma coisa: o bem que fazemos não neutraliza o mal que fizemos. Não. Seremos responsáveis pelo mal e seremos titulares do bem que fizemos. Mas teremos que corrigir o mal que fizemos. Não existe esse negócio, eu dei 50 e roubei 30, ainda sou credor de 20. Não, você doou 50 e foi ladrão de 30, tem que devolver 30. Tem que trabalhar, ser honesto, renascer e devolver à comunidade que você lesou 30. Não te faltarão apoio, porque você doou 50. Você terá proteção, terá ajuda, porque você foi uma boa pessoa, mas vai ter que trabalhar e devolver 30. É assim que funciona. Não há um processo de compensação. Aí a gente não pode passar uma borrachinha assim, uma parte eu fiz boa, né? O senhor não gostou? Fala para Deus, o senhor não achou que deu certo lá? Um negócio, então. Por isso é que os espíritos não nos iludem. Não adianta rezar na igreja e ser mal em casa. Não adianta ser
um bom pregador no atacado e no varejo ser um péssimo negociante. Uma coisa não compensará a outra. Nós seremos responsáveis pelas duas. Porque as duas demonstram áreas do nosso caráter que já estão consolidadas e que precisam ser reformadas. Então nós temos que reformar a que não presta. E temos que consolidar aquela que já é boa. Aí então Kardec continua explicando para que logo depois nós passemos a palavra aos nossos telespectadores. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao grau do seu progresso. Mas na vida física, elas são próprias da sua existência física. Uns percorrem os mundos, se instruem e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos propícios. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os aglomerados, as cidades e os povos, dos quais são os anjos guardiães, os gênios protetores, os espíritos familiares. Outros, enfim, presidem os fenômenos da natureza, dos quais são agentes diretos. Os espíritos vulgares se misturam às nossas ocupações e aos nossos divertimentos. Esses são os espíritos vulgares. Os espíritos vulgares se misturam com as pessoas vulgares. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam nos sofrimentos e nas angústias o momento em que Deus defina ou deseje proporcionar-lhes os meios de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, do qual ainda não podem gozar. Esta explicação de Kardec dá passo a passo, nível a nível, o que é cada espírito, ou cada nível de espíritos, como nós vamos encontrar na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, está incumbido de fazer, a missão deles. Da mesma forma que quando tomam corpos, as tarefas que estão vinculadas ao desenvolvimento desses projetos celestes aqui. A Juliana colocou aqui para mim, não sei se o Raul tem também, o que é d'horloge. Vem cá, ô Gaspar, por favor. Esse é o relógio que o rei deu. Aí. Menos, Gaspar. Tira um pouco o zoom. Se não me engano, está escrito ali, o mais velho relógio de Paris. Ele está bem no cais do relógio. Ali na frente, aqui que vocês estão vendo, é onde os caras eram presos. Depois isso se transformou numa prisão e execução dos inimigos do rei. Muita gente morreu aqui, nessas duas torres. Não sei se é hoje a conciergerie, mas na época foi. Obrigado, Gaspar. Obrigado, Juliana. Isso aí. Bem, com isso nós terminamos a questão 584, que nos permitiu viajar um pouco no tempo, na história. Semana que vem vamos começar o capítulo 11, os minerais, as plantas, os animais e o homem, e a metempsicose, os 3 reinos. Ok? Capítulo 11. Temos perguntas hoje, participação, então vamos... O Antônio Kzuba de Chur, na Suíça, diz assim: numa colônia espiritual, a reencarnação é toda planejada desde antes da fecundação do óvulo. Como é feito esse planejamento quando não é numa colônia? Fazendo a comparação da reencarnação de Segismundo com a do ex-padre Domênico, por exemplo.
nem todas as reencarnações acontecem em colônias. Esse é vamos dizer, é um equívoco de interpretação, porque às vezes nós lemos que nas colônias existem departamentos destinados à reencarnação. Mas nós aprendemos, Antônio, que existem ambientes nos níveis inferiores destinados a ajudar os espíritos. Então, por exemplo, no livro Os Mensageiros, nós encontramos Aniceto e André Luiz estagiando em um posto de atendimento na região umbralina, na região de umbral denso, umbral médio. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos encontrar a casa de Zenóbia, a casa transitória de Fabiano de Cristo, uma casa que está situada nas regiões bem densas do umbral médio, quase um umbral denso, para onde são levados os espíritos e também aonde se promovem os ajustes necessários ao processo reencarnatório. Existem reencarnações que são organizadas pelas entidades superiores, considerando obsessores que estão ainda na Terra, não estão em nenhuma colônia, não estão nem na treva. Estão obsedando pessoas. Lúcio relata no livro Herdeiros do Novo Mundo, ou Esculpindo o Próprio Destino, um dos dois, onde fala de uma moça que está sendo obsedada por um espírito na área sexual e que ela tem uma aventura em um motel e esse obsessor está tão enraizado com ela no processo de explorar-lhe a sexualidade que os espíritos promovem a reencarnação, a prisão dele no processo de fecundação ali mesmo. Ele é atraído para a ligação do espermatozoide com o óvulo nesse ambiente onde ele está. E ele tem uma ligação com o que vai ser o seu futuro pai, que é o amante da moça, e a moça. Ela era disputada pelos dois. O que está agora na Terra e por aquele que no plano espiritual é o seu obsessor. Que na época em que ela vivia com eles no mundo, séculos antes, eles eram pai e filho que disputavam este favor sexual consentidamente, simultaneamente com essa moça. Então, espera um pouquinho, nesse processo, ele está tão preso à sua ligação física nesta vida, que para ajudá-lo a se recuperar, os espíritos que estão cuidando desse processo, quando ela se une nesse momento de lasciva relação, eles magnetizam o espírito obsessor para que ele possa estar preso agora ao futuro corpo. Esse é um plano das entidades para manter esse espírito agora em uma reencarnação, onde ele vai esquecer um pouco do passado e vai ser filho da mulher que ele estava explorando sexualmente. Não é? Martim, pode falar agora. É isso aí. Então você vê, Antônio, que não é necessariamente em processos reencarnatórios. Os bonitinhos, os bem organizados existem sim. Existem reencarnações programadas ainda muito acima de colônias. Sim, mas quando ela se faz necessária, os espíritos têm como promovê-la. E aí, naturalmente, não são reencarnações missionárias. Né? São reencarnações de sofrimento, de luta para que o espírito desperte. Quanto mais elevada é a entidade reencarnante, naturalmente mais cuidado há com a sua reencarnação, porque ela merece. Mas quando ela não merece, ela precisa de um corpo, mesmo que seja um corpo doente, deformado, ela precisa drenar as coisas erradas que estão com ela. Será melhor o resultado depois do que era antes. Por isso ela precisa nascer. Ok? Obrigado, viu, Antônio? Um abraço para você aí em Chur, na Suíça. A Zélia Zago, ela que
está nos assistindo, já que o marido dela está de boca fechada, não abre a boca, ela falou assim, você fica quieto que hoje quem vai fazer pergunta sou eu. Ela está aqui falando sobre as manias. André, falando sobre manias, como fica uma pessoa que tem toque? Popularmente falando, o transtorno compulsivo. Elas sofrem, lutam com todas as forças para se verem livres desse sofrimento. Tomam até medicamentos. Seria uma falta de equilíbrio que mantém essa mania? Ou não podemos classificar de mania? Poderia ser um desequilíbrio espiritual? Bem, muitas coisas podem ser. Naturalmente, que todos os tipos de ideias fixas demonstram algum problema mental do espírito. Problemas que estão enraizados na sua forma de construção pessoal. Naquele projeto que nós falamos aqui durante a prece, nós temos inclinações que trazemos por hábitos cristalizados em nosso espírito. E precisamos enfrentar estes hábitos ou essas cristalizações, renovando nosso poder de decidir, desde que nós tenhamos essa noção. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, sim chamado TOC, é uma terminologia desenvolvida pela psiquiatria para dar um nome a um comportamento. Agora, a raiz desse comportamento, os espíritos explicam, se encontra nas experiências daquele ser, nas suas limitações, na repetição, na viciação de centros mentais, como estão nos explicando os capítulos do livro que nós estamos abordando no nosso Espírito da Letra, o livro No Mundo Maior. Essa maneira de agir está sendo resgatada porque o dono do seu pensar acabou viciando determinadas condutas. E ele trabalha com isto achando que as coisas têm que ser assim. Naturalmente que existem terapias, existem medicações, existem auxílio das diversas cadeiras da ciência humana para ajudar as pessoas. Mas uma coisa eu já percebi, ainda que eu não seja autoridade nenhuma nessa área, como não sou em nenhuma área, mas por aquilo que eu procuro aprender, eu sempre notei que essas pessoas, quando têm isso identificado por algum tipo de estudioso que diz, o senhor tem toque disso ou toque daquilo, elas aí é que não se curam do toque, porque tudo que elas falam é, eu tenho toque, eu tenho esse toque, eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo que eu não consigo me livrar dele, porque eu tenho mania de fazer tal coisa. Se alguém falar para você assim, escuta, se você fizer isso de novo, o seu filho vai morrer? Eu quero ver se ela faz. Eu quero ver se ela tem toque. Se ele morrer mesmo, se você for o responsável pela morte do seu filho, repetindo este comportamento, se você ama o seu filho, você vai curar o toque depressinha. Ou vai estar atento, ou não vai relaxar e ficar repetindo aquilo. Agora com uma definição da ciência, que explicou qual é o seu problema. O nosso problema é que a gente quer ter o problema, muitas vezes. E por causa disto, a gente fica alimentando ao invés de combatê-lo. Nós temos uma pessoa que vem aqui, nós a queremos muito, e ela estava com um problema. Primeiro, ela tinha um problema de frio no pé, e tinha sempre frio no pé. Então, ela se queixava do frio no pé. Depois de um certo tempo, ela passou a ter problema no nariz. Aí esqueceu do problema do frio do pé. Não é o problema que você tem no nariz, Valdiner, é um outro problema. É um outro problema que ela tinha no nariz. Que ela não conseguia respirar direito. E aí ficava fungando. E ela vinha fazer tratamento. Toda vez ela vem fazer tratamento. Tá bom. Aí um dia, ela estava preparada para ir para o tratamento, sentada na sala de passe, eu cheguei e tampei o nariz dela. A hora que fui fazer o tratamento.
os dois. Aí ela não podia respirar pelo nariz. Não morreu, não morreu. Aí ela abriu a boca e parou de fungar. Parou de fungar. Tinha que respirar pela boca, porque eu tinha tampado o nariz. Aí quando saiu da sala de parto, falei, você viu que você não fungou? Ah, mas também você tampou meu nariz? Falei, então, toda vez que você tiver vontade de fungar, tampe o seu nariz e respire pela boca. Você vai ver que você vai perder o hábito de fungar com o nariz. Basta você querer enfrentar isto. Você altera o pensamento, você altera a rotina, e aí você muda a reação. E então essas coisas a gente tem que enfrentar. Portanto, Osélia, nós precisamos nos valer do conhecimento da ciência, é muito bom, mas precisamos entender que não podemos viver dessa muleta. Porque aí é o toque, aí tem outros nomes para outros problemas muito comuns que as pessoas vivem eu tenho isso, eu sou ciclotímico, eu tenho... Quem se lembra de mais algum? Bipolar, eu sou bipolar. Olha, há 60 anos atrás não existia nada disso. Não existia toque, não existia bipolar, não existia nada. Aí a ciência vai andando e ela fala assim, você tem cabelo branco, eu acho que você é bipolar. Você fala, eu sou bipolar. Gaspar, você não tem cabelo, você é bipolar. Ele é o positivo, você é o negativo. Aí você é o bipolar. Você que é grisalho, você também é bipolar. Você tem os dois polos na sua cabeça. Ou seja, aí todo mundo, eu sou bipolar, eu não sabia, mas eu sou bipolar. Mas, trabalhe com isto como alguém que está, eu detectei que eu tenho, ora eu sou muito alegre, ora eu sou muito triste, ora eu sou muito alegre, mas isso você aprenderá que uma pessoa com sensibilidade pode sentir. Você sente diferença de ambiente, você sente diferença de entidade que se aproxima. Como você separa a bipolaridade da influência espiritual sobre um foco cerebral mais sensível? Tem que estudar para saber. E se você se conhece, você sabe. Se você está ficando triste sem motivo, opa, por que eu não tenho motivo para estar triste? Não, é que eu sou bipolar, agora eu estou entrando na fase dark. Aí se você aceitou isto, aí você se solta e mergulha no lodo. Agora eu estou na fase deprê. Depois eu fico na fase eufórica. Às vezes tem a entidade deprê que está com você, depois entra uma entidade elétrica e aí você fica pulando feito um saci, como os espíritos estão mostrando no capítulo 14, que eu comentei na segunda-feira agora, à tarde, em relação à bebida. Aos copinhos que o Antídio ia tomando, mesmo estando bêbado. Então, vamos pensar, Zélia, de uma abordagem de uma forma um pouco mais assim, espiritual em relação a essas questões, não tanto aceitar a pecha, a placa que a ciência disse que nós somos e, tá bom, então eu sou isso, eu tenho aquilo. Não, saia disso. E é fácil, se você tiver vontade, você consegue vencer. Muito obrigado, Zélia, um grande abraço para você. O Daniel de Goiânia disse assim, boa noite, sobre o tema gostaria de perguntar se quem evangeliza nessa encarnação já esteve outrora no campo sociopolítico e quem hoje milita na política amanhã reencarnará para evangelizar. Bom, Daniel, eu não sei, não posso dizer se isso é uma regra. Eu não sei. Eu acredito que os que estão em campos políticos, sociais e que fazem algo de bom, eles estarão cumprindo missões também positivas em outras áreas. E aqueles que não cumprem as coisas boas têm que voltar e renascer para fazer algo de bom, seja em que área for. Eu não acho conveniente nós colocarmos determinadas convenções, que quem fez tal coisa renasce como tal coisa, que quem não fez tal coisa renasce como a outra coisa. Não deve ser assim. Cada espírito terá um projeto. E seja ele na área da sociedade, da política, da evangelização, da religião, esse projeto é para que ele seja uma boa criatura. O bem que se faz na área em que se estiver é a verdadeira evangelização.
Falar com espíritos não significa evangelização. Falar com crianças sobre Jesus não significa viver Jesus. Eu estou cansado de ver pessoas incompetentes evangelizando outros. Incompetentes para entender Jesus. Incompetentes para sequer interpretar o que Jesus disse, na condição de evangelizadores. Evangelizadores que falam de Jesus para crianças e que são mesquinhos com seus colegas de trabalho. Evangelizadores que não se evangelizaram. E que só porque fizeram um cursinho se acham no direito de falar do Evangelho. Não, eles estarão num dever, porque eles vão morrer pela própria boca. Quando chegarem do lado de lá, estiverem sofrendo, aí vão passar o filminho. Você lembra do que você disse para todo mundo? Olha o que você falava. E olha o que você fazia. Como é que você podia fazer uma coisa dessa se falava outra coisa para os demais? E aí, sabe o que acontece com boa parte dos espíritas que tem que passar por isso? Eles entram num processo de alienação mental. Através da psicografia de nosso irmão Carlos Bacelli, um dos livros que Bacelli escreveu conta que Eurípides Barçanu foi responsável por um hospital no plano espiritual, no qual uma ala inteira é dedicada aos espíritas que desencarnaram e enlouqueceram. Enlouqueceram. Dr. Inácio Ferreira, através da mediunidade dele, diz também que lá no sanatório que ele trabalha no plano espiritual, os que dão mais trabalho para ele são os espíritas. Que ele manda varrer o pátio lá, pegar uma vassoura e ele diz, não, eu sou espírita. Já não fico varrendo o pátio. Achando que só porque eles vieram do centro espírita, eles estão imunizados. Né? Então, a nossa lembrança aqui, volta para o texto da pergunta, por favor. Obrigado, Juliana. O Daniel não quer dizer que uma coisa corresponda à outra, mas quer dizer que seja na ação política, social ou religiosa, nós viemos aqui com o dever, com a missão de fazer o bem, tornando-nos melhores. Tá bom? Acabou, Juliana? Obrigado. Chegamos ao fim do nosso encontro desta noite. Vamos fechar os olhos e agora fazermos a prece de encerramento. Obrigado, Senhor, por mais este dia, pela oportunidade de pensarmos a respeito de como o universo vê o trabalho, não importando se ele estará produzindo malefícios ou benefícios, mas considerando a boa vontade, a sinceridade daqueles que realizaram o bem, premiando-os pelo bem que fizeram e responsabilizando-os pelo mal que também quiseram fazer. Obrigado por nos ajudar a compreender que não existe punição do mal que nasce sem querer, dos prejuízos que, sem desejá-lo, alguém possa ter dado causa, mas que não há nenhum mérito de um bem fingido, de um bem que todo mundo realce e elogie, e que no fundo, na verdade, era apenas um jogo de cena, era apenas uma fantasia bem urdida para enganar. Obrigado por deixar bem claro para todos nós como a lei do universo é transparente e espera que todos nós também possamos ser assim um dia. Viver sem precisar esconder nada de ninguém. Viver como se fôssemos um cristal, através do qual qualquer um pode olhar. Viver sem disfarçar, sem fingir. Viver para doar, não para pedir. E assim, Senhor, enriquecidos
por tantos ensinamentos em tão poucas palavras. Nós desejaríamos que todas as pessoas ao menos pudessem conhecer. Não que elas pudessem se converter, mas que elas tivessem o privilégio que nós estamos tendo de saber, de ter um livro para ler, de poder pensar, de poder escutar, de poder ver. E é esta prece que fazemos por todos os que vão dormir sem conhecer. Por todos os que continuarão a errar, porque não tiveram o mesmo presente que estamos tendo e ainda são afetados pela nossa preguiça, pela nossa inércia, pela nossa omissão. Que nós possamos fazer mais, que possamos trabalhar mais, que possamos usar a voz, usar o pensar, usar o falar, usar o escrever. Possamos fazer, sem agredir, sem ofender, possamos servir. Obrigado por tudo, Senhor. Aceita a prece silenciosa de Pai Nosso que deixamos aos Teus pés, encerrando o encontro desta noite. Pai Nosso,